Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história de contrastes lá na Oceania. Por um lado, uma riqueza natural assim impressionante. Por outro, o impacto gigantesco que essa exploração toda causa. Vamos entender essa relação complicada entre os recursos do continente e a vida das pessoas por lá. E para a gente começar a pensar nisso, fica a pergunta: e se a maior riqueza de um lugar fosse também a sua maior ameaça? É essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa. É uma ideia forte, né? E ela explica muita coisa sobre a Oceania. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. A Oceania é um continente riquíssimo, cheio de tesouros naturais. E não é pouco, não. É uma quantidade de recursos que chama e muito a atenção do mundo todo. Olha só a diversidade disso. A gente está falando de muito carvão mineral, de vários tipos de metais, florestas imensas cheias de madeira de qualidade e ainda tem petróleo e gás natural. É basicamente um pacote completo de recursos que qualquer país adoraria ter. Mas agora vem um ponto-chave. Essa riqueza toda não está bem distribuída pelo continente. Pelo contrário, mais de 80% de tudo isso está concentrado num lugar só, a Austrália. E isso, claro, muda completamente o jogo para todo mundo na região. E quando a gente foca na Austrália, a coisa fica ainda mais séria. O país é uma potência mineral de verdade. Pensa só, minério de ferro, ouro, prata, bauxita, cobre, níquel, zinco, até diamantes. Mas o carro-chefe, o principal produto que eles vendem para o mundo é o carvão. É o carvão australiano que abastece muitas das indústrias da Ásia, por exemplo. Ok, a gente já viu o lado da riqueza, do tesouro, agora a gente precisa virar a moeda e olhar para o outro lado, porque toda essa extração tem um custo, e é um custo alto que deixa cicatrizes, tanto na natureza quanto nas pessoas. É inegável. A mineração foi o motor da economia australiana por muito tempo. Transformou o país numa potência de exportação, gerou muito dinheiro, muita prosperidade. Só que, e esse só que é enorme, essa prosperidade toda não saiu de graça. Ela veio com um preço bem alto. A mineração deixou um rastro de destruição que a gente simplesmente não pode ignorar. Para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema, pensem nesse número, 60 mil. 60 mil. Essa é a estimativa de minas abandonadas na Austrália. Lugares que foram explorados até o fim e depois simplesmente largados. Imagina o trabalho que dá para tentar recuperar o solo desses lugares. Muitas vezes é impossível. E o problema não é só o solo contaminado, não. Vai muito além. A mineração destrói lugares sagrados dos povos indígenas, lugares com uma história de milênios. Tudo isso em nome do lucro. E até hoje, mesmo com leis e tudo, os conflitos por terra entre as grandes empresas e as comunidades locais continuam acontecendo. E esse cenário não é exclusivo da Austrália, viu? Se a gente olhar para Papua Nova Guiné, por exemplo, a exploração de madeira e de minérios está acabando com as florestas. E quando se tira a floresta, o solo fica instável, fraco. O resultado? Desastres terríveis como deslizamentos de terra que podem soterrar vilarejos inteiros. E agora a situação fica ainda mais séria. Porque a exploração desses recursos, principalmente dos combustíveis fósseis como o carvão, alimenta as mudanças climáticas. E isso criou uma crise que é, acima de tudo, humana. Deu origem ao que a gente chama de refugiado do clima. Mas o que é um refugiado do clima? Bom, é uma pessoa que precisa fugir de casa, abandonar sua terra, não por causa de uma guerra, mas por causa do ambiente que mudou. Seja o nível do mar que subiu e invadiu tudo, seja uma seca que não acaba nunca, a vida ali simplesmente se tornou impossível. E na Oceania, isso não é teoria, não é algo para o futuro, é para agora. Para países que são ilhas bem baixinhas como Kiribati, Tuvalu, Ilhas Marshall e Vanuatu, o risco é iminente. Eles estão literalmente na linha de frente, correndo o risco real de desaparecer do mapa. E a previsão é assustadora. A expectativa é que num prazo de 10 a 15 anos, essas ilhas podem ser engolidas pelo oceano. Pensem no que isso significa. Mais de 100 mil pessoas podem perder tudo. Suas casas, sua cultura, o seu país. Para sempre. Para tentar mostrar para o mundo que isso é real, que não é um filme, o ministro de Tuvalu, Simon Kofi, teve uma atitude muito forte. Ele foi para uma conferência do clima da ONU e gravou o discurso dele de pé dentro do mar, com a água batendo nos joelhos, um lugar que antes era terra firme. É uma imagem que dispensa qualquer explicação, né? Mostra a realidade deles de um jeito brutal. Então, com um futuro que pode literalmente ficar debaixo da água, o que dá para fazer é sobre isso que a gente vai falar agora.
sobre os pedidos de ajuda e sobre a pergunta mais difícil de todas. De quem é a responsabilidade? Olha, países como Tuvalu não estão de braços cruzados esperando o fim. Eles têm planos. Por um lado, tentam fazer o que podem por lá, construir coisas mais resistentes, garantir comida e água. Mas eles sabem que sozinhos não vão conseguir. Por isso, eles pedem ajuda global. Pedem apoio para uma possível migração organizada, pedem acesso à tecnologia e, o mais importante de tudo, pedem que os países mais ricos, que mais poluem, finalmente cortem suas emissões de verdade. E é aí que a gente chega na nossa pergunta final. Uma pergunta que não é só sobre a Oceania, é sobre o mundo todo. Quando um país inteiro pode sumir do mapa por causa de um problema que foi criado principalmente por outras nações, de quem é a responsabilidade de fazer alguma coisa? De quem é a obrigação de ajudar a salvar uma nação que está literalmente afundando?